Edilene, você falou aqui sobre a família, né, o quanto que é importante. Como que a família pode contribuir, né, nessa construção aí dessa educação? Primeiro, é garantindo essa criança na escola. Por que que eu vou dizer isso, Rose? Porque matricular a criança não garante, ela precisa estar todos os dias na escola, né. Parece óbvio falar isso, né, mas assim, a gente tem muito casos de crianças que faltam muito. Então, às vezes, a criança está com atraso, está com dificuldade na escola, você vai ver a frequência escolar, essa criança não está indo. Isso é responsabilidade da família, porque a Aham. equipe está lá, o professor está, disposto, está esperando que é o trabalho dele e a criança não chega até a escola. Isso acontece Acontece bastante. É, bastante, né. Na pandemia nós tivemos muito caso, voltou, que nós não tínhamos há muito tempo, de abandono escolar, porque as famílias não tinham tempo para essa atividade, e depois que voltamos às aulas, presenciais também teve um índice grande de evasão. é Então não mesmo? retornaram. É. Nossa! Né, então o primeiro ponto é isso, como professora eu não posso deixar de dizer isso, porque a gente está lá contando que a criança vá. Então já é difícil, nós temos vários obstáculos, várias barreiras educacionais para a gente aí lidar diariamente no ano letivo. E se essa criança ainda não vai à escola, isso fica mais difícil ainda, né. É, Então eu trabalho com formação de professores e falam assim: "Ah, mas a família não ajuda". Eu não gosto muito desse mimimi, dessa reclamação. Por quê? Porque especialista sou eu, especialista é o professor. Então eu sei coisas que o pai não sabe. Então tem o papel do pai e tem o papel do professor. O pai, ele pode muito bem, como nós chegamos aqui até nessa conversa, do dever de é casa, verdade. né. Então esse acompanhamento não é fazer pelo filho, mas se interessar, perguntar o que ele faz na escola, ir até a escola sempre que for solicitado, mesmo sem solicitado, ir à escola, nós já falamos anteriormente dessa cobrança de melhoria na qualidade. Como que Sim, você vai cobrar se você não sabe nem como é o ambiente escolar do seu filho? verdade. Porque eu já tive aluno que chega no final do ano, o pai não sabe nem meu nome, não sabe quem é a professora do filho, porque nunca foi lá, alguém que levava, uma babá ou a avó que leva, e a gente não conhece nem os pais, né. Então esse Verdade. acompanhamento, não é que a gente espere que o pai faça o nosso papel, que ensine por nós, mas que ele acompanhe. Tem dúvidas? Aí perguntar: "Ó, meu filho está fazendo isso, por quê? O que está acontecendo na escola?". Isso é fundamental, porque isso também mostra, interesse para a criança. Participar da vida ativa das crianças na escola. Isso seria uma das orientações, né. Que mais que Sim. os pais podem fazer para ajudar nessa rotina diária? Nessa rotina diária. Depende do conteúdo que a gente está trabalhando, hoje em dia os pais falam muito assim, né, "Eu não é mais igual quando eu aprendi", tem É, essa dificuldade, né. verdade. Então assim, a gente vê também porque depende de como está vindo para casa esse dever de casa ou esse retorno da escola, os pais realmente não sabem o que fazer com a criança. Mas vamos voltar, o básico, fazer leitura com essa criança, mostrar outros conteúdos, que vão ajudar dentro da escola. Por exemplo, às vezes o pai ele é melhor em matemática, o filho está com uma dificuldade, o pai cuida desse dever, a mãe não olha tanto para isso, fala: "Não, ó, isso é com o seu pai", a É gente vê verdade. coisas assim, Vê, né. é. E ouvir bastante essa criança, apesar que tem uma dificuldade aí, eu vou falar dos meus filhos, e filho de professora, né, Uhum. eu chegava e perguntava, eles não falavam da escola, então a gente tem essa barreira aí também. Mas conversar com a criança, porque a criança fala muitas coisas pra gente, eu amo criança porque ela é autêntica, ela não tem Uhum. medo, ela se joga, né, ela fala, sem rótulos, então a gente consegue perceber muitas coisas na criança, inclusive se ela não falar e tiver com medo, a gente consegue perceber isso também nas Verdade. crianças, né. Isso a gente consegue ajudar então dentro da alfabetização, dentro da escolarização. Bom, então vamos lá ao nosso assunto polêmico aí, dever de casa. Dever de casa. Edilane, até onde é realmente necessário esse dever de casa? A criança levar aquela tarefa que era da sala de aula para dentro da sua casa? Bom, temos várias teorias aí, isso é polêmico mesmo, né. Mas o que é válido? O dever de casa, ele é para principalmente, como eu falei da repetição aqui, essa criança fazer algo que ela já fez na escola. Uhum. Então esse dever de casa, para ter validade, ele tem que ser uma continuidade da escola. Então não cabe conteúdos novos,
Não cabe uma atividade que não é para ser feita fora da sala de aula e manda para a sala de aula, né? Por É. exemplo, alguma pesquisa que é feita dentro da escola, ou, por exemplo, junto com os amiguinhos, vamos junto com a turma, vamos no ambiente da escola e manda para a família fazer. Não vai ter fundamento, não vai ter propósito disso, Isso aconteceu intencionalidade. comigo, eu fiquei É, perdida também, porque eu falei era sobre o ambiente escolar, eu falei: "Gente, mas eu não tô lá na escola, como é que eu vou responder isso?", né. exatamente, isso que eu tô até mencionando, porque assim, É, aí a família não tem, mesmo que você queira fazer, você não tem não tem. condições ali de fazer da melhor forma aquilo. Então, É, quando é válido? Quando ela vai apoiar o que está feito na escola, isso também é uma forma da família saber o que está acontecendo na escola, o que está ensinando para a criança na escola, e não é quantidade, Rose, porque eu vejo muita quantidade. é. Vou fazer um relato aqui para você de um acompanhamento que eu faço uma criança com dislexia, TDAH, e eu fui fazer acompanhamento na escola, orientação, que eu faço isso, mas vinha páginas de livro para a criança copiar, né? Eu já tive isso também com meu filho, que eu fui na escola e falei assim: olha, a gente tem livro didático, mas é para ele aprender a copiar. Não. Então, para que eu tenho livro didático se vai para casa 10 páginas de cópia para criança? Então, Exatamente. isso daí não é um dever de casa oportuno. Então, é desnecessário isso daí. Isso realmente é um castigo para a Ai, que criança, delícia ouvir isso. né? Então, se não é isso, e eu sou de questionar, então os pais também têm que Tá questionar, certo, é. né? Por que que isso foi? E como eu te falei, né, nós falamos em off, eu conheço professores, já tive professores que deixam as atividades mais difíceis, que eles consideram às vezes que não vai dar muito trabalho, não dá conta, infelizmente, né? Acontece. Que manda para casa ou deixa para um outro professor, um substituto, num outro momento, por exemplo, aplicar essa atividade. Então, assim, olhem esses dever de casa, quanto que tá vindo, porque não é a quantidade, né? É principalmente para ter esse momento também de estudo dentro de casa. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?